Boa tarde. Hoje nós vamos aprender a fazer uma estrutura para um top para a dança do ventre, pode ser também um top para uma fantasia de carnaval, utilizando esse arame galvanizado número 14. E o interessante é que a gente vai fazer sem solda. Então aqui você vai precisar de um pedaço de arame de 66 centímetros e exatamente para fazer esse tipo de curvatura. Isso aqui é simples, você faz à mão. Então, primeiro você dá uma dobra, né? Depois você traz aqui a pontinha. É muito interessante que essa ponta você faça essa curvatura. Porque durante o tempo que você estiver trabalhando com ela, se ela tiver a ponta sem você curvar, é perigoso você se acidentar, tá? Então, presta atenção que tem que ter essa curvatura, que a gente vai entender depois, que é exatamente para comportar os seios. Você vai precisar de mais 2 pedacinhos do mesmo arame, né, que é número 14, arame galvanizado. O número do arame é 14, você vai precisar, então, na medida de 18 centímetros. Depois, mais outros 2 pedaços com 26 centímetros de tamanho. Nesses 2 pedaços, é importante que você faça essa dobra, tá? Essa dobra aqui, ela não tem uma medida exata não, tá? Então, você verifica aqui que tá mais ou menos do tamanho de uma falange aqui do meu dedo. E aqui também nessa outra tem. Observem que esses pedaços todos precisam respeitar, então, essa curvatura, porque é onde o seio será encaixado. Eu vou retirar aqui esses pedaços e mostrar para vocês uma estrutura que já tá bastante adiantada. Então, além desses pedaços de arame, você vai precisar também de tiras de malha. Tem que ser malha, porque outro tipo de tecido não vai dar certo. Então, aqui está a estrutura. Então, aqui é aquele pedaço de 18 centímetros, aqui é o pedaço de 26 centímetros, e aqui o pedaço grande, né, do arame, que é basicamente a estrutura toda, né? Que são 66 centímetros. Essas medidas, é importante eu ressaltar que elas são para um top para uma pessoa que veste top 44, tá? Então, se for, o seu top forem outras medidas, você precisa, então, ajustá-las, tá? Então, por exemplo, a pessoa que veste 38, com certeza essa estrutura aqui vai ficar muito grande, tá bem? Então, aqui é bem simples. Por que que a gente fez, então, aquelas dobrinhas, né, em cada extremidade dos pedacinhos de arame? Aqui. Então, você chega aqui nessa estrutura principal e você... Aqui, essa aqui é invertida, né? Então, aqui, mantendo, então, essa curvatura, você vai, então... Aquele pedacinho que a gente dobrou, ele vai ajustar aqui... nessa estrutura, e aqui você vai, então, amarrar com a tira de malha, tá? Pode ser da cor que você quiser, tá? Então, exatamente aonde levaria a solda. Então, amarrei nessa extremidade e na outra extremidade. Depois, vim aqui com outro pedacinho de 18 centímetros, respeitando aqui, né, essa curvatura, não pode ser reto, porque senão vai ficar amassando o seio, vai ficar horrível, tá? Na verdade, isso é do lado de cá. E aqui. Então, eu coloquei aqui e aqui amarrei. Amarrei do lado de lá e amarrei aqui na parte inferior. Tem que amarrar bem forte, então, a malha, ela vai esticar bastante. E, no final, você vai ter, então, essa estrutura. Então, assim, o que que a gente vai fazer com esse tipo de estrutura? Aqui, por exemplo, né, no caso, não precisa ficar fininho dessa forma, né? Você pode vir, por exemplo, com uma fita e você vai, então, cobrir toda essa estrutura da cor que você quiser. Algumas pessoas costumam colocar, inclusive, uma espuma bem fininha, né? Vem contornando com uma espuma depois que reveste, por exemplo, com uma fita. Então, aí você fica à vontade, você pode usar aí a sua criatividade. A intenção, né, disso aqui, né, desse vídeo, é mostrar para você que você tem condições de fazer, então, a sua estrutura sem necessariamente usar solda. Eu já trabalhei um tempo com solda e eu tive um problema muito grande em achar o material de qualidade boa. Então, às vezes, o ferro de solda é bom, mas a solda não tem uma qualidade boa. Então, depois de estar soldado, no momento que eu já estou bordando, acabava que soltava.
Então, eu acho que essa forma aqui de a gente amarrar fica bem legal, porque aqui tá bem firme, né? Esse aqui, na verdade, é um modelo, então vocês podem criar outros modelos. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, de um figurino para dança do ventre, né, que já tá pronto. Então, esse aqui, ele tem um formato diferente, né? Então, olha só. Então, aqui a estrutura principal foi dobrada ao meio, né? Então, ela veio pra cá. E aqui na finalização, quando a gente faz, então, esse acabamento, né, que é aquela bolinha, você pode depois vir bordando aqui. Você pode, por exemplo, colar talvez aí um chaton, né, alguma pedra, da forma como você quiser. Então, aqui, né, também é um outro pedacinho de ferro, né, que veio. Então, todos estão aqui amarrados nessa forma aqui. Então, nesse caso aqui é um ferro bem mais fino, então, eu revesti de fita por 2 vezes. E aí, eu optei por colocar o top atrás, né, dessa estrutura. Mas você pode fazer diferente também, né? Por exemplo, esse modelo que eu tô apresentando aqui no vídeo, você pode também, de repente, criar o seu top colocando o bojo aqui na frente, tá? Para dar mais estrutura. Então, de repente, um tecido mais grosso, né? Talvez um outro material, você pode criar talvez um bojo um pouco maior, né? E você, enfim, fica aí de acordo com a sua criatividade, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa forma aí de criar, então, um top com arame, né? Para dar estrutura, né? Para o seu top para dança, né? Que seja dança do ventre ou, de repente, para carnaval. Eu gostaria, então, que vocês continuassem, né? Me seguindo. E caso você tenha gostado, comente, me fala aí se você vai fazer, se você tem alguma outra ideia, né, que possa incrementar, né, esse tipo de top com arame. Muito obrigada, um abraço.